Vamos continuar então no estudo do que é a filosofia do Agamben. Estamos chegando no final aqui desse livro, né? Ele vai fazer uma diferença entre o poeta e o filósofo, né? Com Platão, a filosofia se afirma como crítica e superação do ordenamento musical da polis ateniense. Uma política, ela é um ordenamento musical. Ela é uma música. Isso personificado pelo Rapsodo Ion, esse ordenamento musical, que é possuído pela musa como um anel de metal por um ímã, implica a impossibilidade de dar conta dos próprios saberes, das próprias ações, de pensá-los. O poeta é possuído pela musa e a imagem que o Ion usa é de um anel de metal que é preso ao ímã, possuído por ela, pelo ímã, aliás, pelo magnetismo. Então, o poeta possuído pela musa, ele não dá conta das próprias ações e saberes. A citação do Platão no diálogo Ion, né? Tal pedra, o ímã, não atrai somente os anéis de ferro, mas também incute neles a capacidade de fazer o que a pedra faz, ou seja, atrair outros anéis, de modo que será produzida uma grande cadeia de anéis pendurados uns aos outros, dependendo da pedra, a capacidade de cada um deles. A musa que toma o poeta fazendo com que ele não seja mais responsável pelas falas dele, pelos saberes que ele profere, mantendo-o preso junto a si, né, a musa. Ela também transfere para o poeta a capacidade que ela tem, a musa tem, de prender outros. Então o poeta, ele vai prender os seus ouvintes, formando uma cadeia, em que o primeiro é a musa, o segundo é o poeta, e aí, terceiro em diante, a sequência de ouvintes. Assim como o ímã, que prende uma primeira argola de metal, e essa argola de metal é capaz de prender outras argolas de metal. Da mesma forma, a musa enche alguns homens de inspiração divina, e por meio deles solda uma cadeia de outros homens igualmente entusiastas. Então, a musa, ela tem alguns homens de inspiração divina, então ela tem presa junto a si alguns poetas, né? E através desses poetas, ela aprende outros homens que são entusiastas da poesia. O espectador não é senão o último dos anéis. O anel do meio és tu, o Rapsodo, enquanto o primeiro é o poeta. Então olha a sequência. A musa, o poeta que está preso às musas, né? O Rapsodo, que fala o que o poeta transmitiu, e, por fim, o espectador, ou entusiasta. E um poeta se agarra a certa musa, outro a uma outra, e nesse caso dizemos que ele é possuído. De fato, tu não dizes o que dizes de Homero por arte e ciência, mas por uma sorte divina. O Ion
o que ele fala que o Homero revelou, não, ele não fala, o Ion, né, não fala por arte ou ciência, não é um saber técnico, mas por um dom divino, ou uma sorte divina, uma teia moira, um destino divino. Então, as musas, primeiro, segundo Homero, que é o poeta, em terceiro, Rapsódo, que é o Ion, em quarto, o espectador. Em oposição à paideia mosaica, aí que vai ter então a oposição entre isso, que é a paideia mosaica, e o que é a filosofia, né? Em oposição à paideia mosaica, a reivindicação da filosofia como a verdadeira musa e a música suprema significa a tentativa de remontar para além da inspiração na direção daquele acontecimento da palavra, cujo limiar é vigiado e barrado pela musa. Então, uma coisa é essa sequência da inspiração da musa, outra é a busca do limiar da palavra, da origem e ter lugar da palavra, que é guardada pela musa. A tentativa de remontar para além da inspiração. Tá, então deixando isso de lado, indo para qual direção? Na direção daquele acontecimento da palavra, cujo limiar é vigiado e barrado pela musa. Ao passo que os poetas, os rapsódios, da sequência da inspiração das musas, e mais em geral qualquer homem virtuoso, agem por uma teia moira, um destino divino, do qual não são capazes de dar conta, trata-se de fundar os discursos e as ações num lugar mais originário do que a inspiração mosaica e sua mania. Os inspirados pela musa, eles não se dão conta de que são inspirados pela musa. Eles estão fora de si, eles estão numa mania. A mania é uma loucura, mas não é qualquer loucura, né? É a loucura divina, nesse caso. Porque o filósofo ele não tá nisso. O filósofo ele quer procurar a fundação dos discursos. Onde a palavra tem lugar, então o que fundamenta os discursos? Fundar os discursos e as ações num lugar mais originário. Tá. Por isso, na República, Platão pode definir a filosofia como aite e moisa, a própria musa, ou a ideia da musa. Então, aite vem de autós, seguido do artigo né? Então, aite esse aite é o termo técnico para expressar a ideia. Então, aite moisa, ideia da musa. Aqui está em questão o próprio lugar da filosofia. Ele coincide com o da musa, ou seja, com a origem da palavra. Nesse sentido, necessariamente proemial. Então, o lugar da filosofia, ele coincide com o da musa. Que a musa, por quê? Porque a musa guarda a origem da palavra. Situando-se assim no evento originário da linguagem, o filósofo reconduz o homem ao lugar de seu devir humano, a partir do qual somente ele pode recordar-se do tempo em que não era ainda homem. Remontando ao evento originário da linguagem, o filósofo vai alcançar não só
a origem da palavra e da linguagem, mas a origem do homem. Porque o homem é originado com a palavra. E fazendo isso, o homem vai recordar o tempo, porque ele ainda não era homem, antes dele ter palavra. A filosofia pula o princípio mosaico em direção à memória. De Mnemosine, como mãe das musas, e dessa forma libera o homem da Theia Moira e possibilita o pensamento. Então, a filosofia libera o homem do destino das musas, né? Destino divino, que é o de ser poeta, de ser encantado pela poesia. O filósofo não é um encantado pela poesia. O filósofo é aquele que consegue ultrapassar esse encantamento da poesia e atingir a possibilidade do pensamento. A partir do quê? A partir da memória. A memória da origem da palavra. O pensamento é, de fato, a dimensão que se abre quando, remontado para além da inspiração mosaica que não lhe permite conhecer o que diz, o poeta não conhece o que diz, ele apenas diz, inspirado, apenas não, né? Isso é uma grande coisa, mas o poeta ele diz, inspirado pelas musas, mas ele não conhece o que diz. Quem conhece é o filósofo. O homem se torna, de algum modo, autor, isto é, fiador e testemunha das próprias palavras e das próprias ações. Então, atingindo a origem da palavra, né, indo em direção à memória de quem ele é, do que ele fala, né, o homem então ele pode testemunhar e conhecer as próprias palavras e próprias ações. Totalmente diferente do poeta. Decisivo, porém, é o fato de que no Fedro, um diálogo do Platão, a tarefa do filósofo não é confiada simplesmente a um saber. Mas, então, porque aqui a gente fez então uma separação entre o poeta, que é um inspirado pelas musas e não tem o conhecimento do que diz, e o filósofo, é aquele que ultrapassa esse princípio das musas e atinge a mãe das musas, que é a memória, chegando à origem do dizer dele, podendo então pensar sobre o que ele diz. Mas no Fedro tem uma coisa diferente, olha, no próprio Platão. No Fedro, a tarefa do filósofo não é confiada simplesmente a um saber, mas a uma forma especial de mania, de loucura, afim e ao mesmo tempo diferente das demais, a loucura que vai ser divina. Essa quarta espécie de mania, de fato, a mania erótica, não é homogênea às outras três: a profética, a teléstica e a poética. Então, a filosofia vai ser uma loucura erótica, uma loucura do amor, diferente da loucura profética, teléstica e da loucura do poeta. Mas distingue-se delas especialmente por duas características. O que tem de diferente, então, na loucura erótica, na mania erótica? Ela está, acima de tudo, ligada ao alto movimento da alma.
ao seu não ser movida por outra coisa e a seu ser, por isso, imortal. A ideia de alma é não ser movida por nada além dela mesma, por isso ela é imortal. Ademais, é uma operação da memória, que lembra o que a alma viu em seu voo divino. A loucura erótica, ela está ligada a um amor filosófico dos rapazes, que a partir do amor do corpo do seu amado, a partir do aprendizado desse amor, se atinge o amor, se inicia pelo amor ao belo rapaz, né, e se atinge o conhecimento do belo em si, que a alma um dia alcançou, mas que esqueceu ao cair, né, e entrar no corpo, e precisar então relembrar, né? O filósofo é aquele que relembra o que a alma dele um dia viu. Que lembra o que a alma viu em seu voo divino. Esta é uma reminiscência do que nossa alma viu uma vez. E é essa anamnese que define sua natureza. Este é o ponto de chegada de todo o discurso sobre a quarta mania. Quando alguém, vendo algo de belo e lembrando-se do belo verdadeiro, o amante, ele vendo o belo, ele se lembra do belo verdadeiro, porque um dia a alma dele viu aquele belo verdadeiro. Então ele relembra. E ele só consegue isso por causa da loucura, da mania erótica. Essas duas características a opõem pontualmente. Que duas características? A de se referir à alma imortal, que é imortal, e a da reminiscência. Essas duas características se opõem pontualmente às outras formas de mania, em que o princípio do movimento é exterior. No caso da loucura poética, a musa. Aquilo que é movido pela loucura poética é movido pela loucura poética, não é automovido. Diferente da alma do amante, que é automovida. Ela ascende, ela pode ascender em direção ao mundo divino, ao mundo daquilo que é, dependendo de se o portador dela soube amar filosoficamente. Essas duas características se opõem pontualmente às outras formas de mania em que o princípio do movimento é exterior, no caso da loucura poética, a musa. E a inspiração não é capaz de envolver com a memória na direção do que determina e a faz falar. A inspiração poética não é capaz de envolver com a memória na direção do que determina e a faz falar. O inspirado pelas musas, ele não consegue voltar à origem do falar dele. As musas falam e o poeta que está falando o que as musas falam, quando ele se vê, ele já está encaminhando a fala. Diferente do filósofo, que com a memória ele volta na direção do que o determina e o faz falar, que é enfim, o que inspira aqui não são mais as musas,
mas sua mãe, a mãe das musas, né? Mnemosyne. Platão converte assim a inspiração em memória. E tal inversão em memória da teia moira do destino define seu gesto filosófico. Enquanto mania que move e inspira a si mesma, a mania filosófica, porque é disso que se trata, só a mente do filósofo te dá asas. É, por assim dizer, uma mania da mania. Uma mania que tem por objeto a mesma mania ou inspiração e atinge, portanto, o lugar mesmo do princípio mosaico. Diferente do poeta, que é movido externamente pela inspiração da musa, o poeta, o filósofo, ele se move a si mesmo. A alma do filósofo se move a si mesmo. Porque ele ama. Né? Ele está na mania do amor, na loucura do amor. Então, como essa é uma mania que se move e se inspira a si mesma, sem precisar do empurrão da musa, então a mania do amor é a mania da mania. Por quê? O objeto dela, dessa mania, é a própria mania, né? A inspiração. Então, uma coisa é a musa que inspira e prende os homens a ela. Os homens que não sabem o que estão dizendo. Eles estão numa mania poética, né? Uma loucura poética. O filósofo, como ele é aquele que está na mania do amor. Ele vê a beleza no rapaz, e isso faz se lembrar do belo em si. Porque um dia a alma que está nele viu aquele belo em si. Então, a alma do filósofo, ela, portanto, estando na loucura do amor, ele retorna à origem da palavra. E na origem da palavra, ele não vai em direção, ele vai em direção à mãe das musas, né, que é a memória, que possibilita, né, que ele retome a origem da palavra, como ele toma por objeto a própria mania que inspira. Então o filósofo, ele toma por objeto aquilo que inspira o poeta. Ele entende o que inspira o poeta. Nesse retorno que ele faz à origem da palavra, ele então vê a musa nessa origem e ali a toma como por objeto. Então a mania erótica, ela é uma mania da mania. Ela é um conhecimento daquilo que inspira. Uma mania da mania, uma mania que tem por objeto a mesma mania ou inspiração e atinge, portanto, o lugar mesmo do princípio mosaico. Quando no final de Mênon, um outro diálogo do Platão, Sócrates afirma que a virtude política não é nem por natureza nem transmissível por ensinamento, a virtude política não se nasce com ela, nem se ensina, mas produz-se por uma teia moira, né? um destino divino, sem consciência, e por isso
os políticos não são capazes de comunicá-las a outros cidadãos, o político ele não aprendeu a política, nem ele nasceu com a política. Ele é político por uma inspiração divina. Portanto, por isso ele não consegue ensiná-la para o outro, porque ele sabe a política por inspiração. Ele apresenta implicitamente a filosofia como algo que, sem ser nem pela sorte divina, nem pela ciência, então a filosofia não é nem um dom divino, nem uma coisa ensinada, não é nem uma coisa que se nasce com ela, nem uma coisa ensinada, mas é uma coisa que a alma aprendeu, é capaz de produzir nas almas a virtude política. Mas isso só pode significar que ela se situa no lugar da musa e a substitui. Por isso a ligação da filosofia como aquela que atinge a origem mosaica da palavra e a política. Porque a filosofia ela consegue ver a origem da inspiração que dá na política. Walter Otto, por outro lado, observou justamente que a voz que antecede a palavra humana pertence ao próprio ser das coisas, como uma revelação divina que o deixa vir à luz em sua essência e em sua glória. Isso está no livro dele, As Musas, que nós já estudamos aqui no canal. Uma voz anterior à palavra humana, essa voz se refere ao próprio ser das coisas, né? Como uma revelação divina das coisas, que mostra a essência delas, né? A palavra que a musa doa ao poeta provém das próprias coisas. E a musa não é, nesse sentido, senão o abrir-se e o comunicar-se do ser. Então, aqui ele está falando uma coisa diferente do que estava falando antes. Então ele estava falando do poeta e do filósofo como aquele que apreende a origem do político e do poeta. E do próprio discurso de filósofo também, né? Ele relembra, então, o Otto, que diz que há uma voz que antecede a palavra humana e essa voz revela o ser das coisas. A palavra que a musa doa ao poeta, então, é aquela inspiração do poeta. A palavra que a musa doa ao poeta provém das próprias coisas. E a musa não é, nesse sentido, senão o abrir-se e o comunicar-se do ser. A inspiração do poeta, são as musas doando o ser ao poeta. As musas abrindo o ser ao poeta. Por isso, as figurações mais antigas das musas, como a estupenda Melpomene, do Museu Nacional Romano, no Palazzo Massimo, em Roma, apresentam-nas simplesmente como meninas em sua plenitude ninfal. Remontando até o princípio mosaico da palavra, o filósofo deve confrontar-se não somente com algo de linguístico, mas também, sobretudo, com o próprio ser que a palavra revela. Aí ele juntou as duas coisas. Ele tinha feito uma diferença entre o poeta e o filósofo. O poeta como inspirado pelas musas, mas que não sabe o que ele está falando. O filósofo como aquele que retoma a origem da palavra e lá encontra a memória, a mãe das musas. E ele faz isso porque ele está o filósofo ele está numa relação amorosa e ele relembra o belo. Então ele alcança a origem da palavra quando ele fala o belo, a beleza desse meu amor, meu amado é belo.
Ele atinge a origem disso. Por que ele está dizendo, né, que o amado dele é belo? O que esse amado dele o fez lembrar? A beleza do amado o fez lembrar do belo em si. Então, a beleza do amado o faz voltar para a origem o coloca numa loucura erótica que o faz voltar para a origem da palavra dele, do dizer dele. E ali ele vê tanto a origem do dizer dele, do filósofo, como a origem da inspiração do poeta, né? Ele consegue entender o poeta mais do que o poeta entende a si mesmo, e também entender o político, como que o político ele segue uma harmonia musical. Como filósofo, ele, voltando para a origem da palavra dele, ele está, então, diante da abertura do ser daquilo que ele diz. Lembra no começo do Agamben, do estudo do Agamben, como a gente falava que anterior à palavra tem o ser daquilo que é revelado pela palavra. E isso é algo que as próprias musas abrem pro filósofo. Aqui, ó. Remontando até o princípio mosaico da palavra, o filósofo deve confrontar-se não somente com algo de linguístico, não somente com a origem da palavra, mas também, sobretudo, com o próprio ser que a palavra revela, o não linguístico que é revelado pela palavra. Aí ele está mostrando como o filósofo ele não é um inspirado pela musa, mas ele está diante de uma revelação da musa, a revelação do ser das coisas. O Hesíodo não é filósofo, o Hesíodo é poeta. Ele falou o ser das coisas, mas ele não teve a revelação do ser. Para ele conhecer. Não teve. O filósofo pode ler o encontro do Hesíodo com as musas e dizer que ele foi inspirado por elas, mas ele não sabe o que diz. Ele foi tomado por elas. O filósofo sabe o que o poeta diz e sabe o que ele próprio diz, porque ele vê que as musas estão revelando o ser do dizer. O filósofo não vai ser aquele que vai ser uma voz emprestada para a musa, né, ocupada pelas musas, pelo falar que são as musas. Mas o filósofo vai entender o ser que é revelado por elas. Então, ficamos por aqui, tá?